Alô galera do canal Vasco em Análise, aqui Marcelo falando. Hoje é dia 15/8, terça-feira. Ontem foi 14/8. O Vascão jogou ontem lá em Bragança Paulista. A gente empatou em 1-1 e aqui vai o pós-jogo, tá? Bom, jogamos bem no primeiro tempo, razoavelmente bem no primeiro tempo. Marlon pela esquerda, na direita o Paulinho, o Zé Gabriel na entrada da área, o time variando num 4-1-4-1 e às vezes num 4-3-3. Superioridade numérica na esquerda, com o Piton, com o Marlon, com o Peck e com o Verratti vindo buscar ali. Por vezes, o Piton ele fica muito fora de jogo, ele fica aéreo. Mas no primeiro tempo ele jogou bem, a gente teve uma boa superioridade numérica por ali, tivemos chance de fazer jogadas boas. Dali também surgiu um passe para o meio, com o arrasto do Paulinho e o arrasto do Marlon. Jogamos bem no primeiro tempo. Tivemos uma saída de bola ruim no primeiro tempo, apesar de termos jogado bem, porque o Vasco não conseguia sair da primeira linha do Bragantino. O Bragantino botou as linhas bem altas, impediu o Vasco de sair jogando, e o Vasco era obrigado a bicar com goleiro, com zagueiro, para a escorada do Verratti, como fazia lá o Corinthians com o Paulinho, né? Com o Jô. Então a gente jogou muito no chutão, ligação direta, escorada do Verratti pro Peck, por Elano, e quando a bola caía na esquerda a gente jogava bem, e na direita a gente foi um pouco claudicante, né? As jogadas boas saíram do lado esquerdo, o pênalti saiu do lado esquerdo, depois uma grande jogada que o Verratti toca por Elano do meio para a direita, mas, ou seja, não foi da direita para o meio, o Elano chuta para fora, e depois uma jogada também que veio do meio da esquerda para o meio e do meio para a área, onde o Paulinho toca a meu ver, tenta tocar para o Verratti, o Peck se mete, chuta fraco e a gente perde o gol. Então, estava 1-0, a gente podia ter feito o segundo gol e o terceiro e acabava o jogo ali. Enquanto o Vasco jogou com o Marlon na esquerda e o Paulinho na direita, a gente jogou bem. Quando o Vasco fez essa inversão, o Paulinho foi para a esquerda, o Marlon foi para a direita, o Vasco caiu de produção. O Vasco não jogou mais bem, começou a ser dominado pelo Bragantino, que é um time que domina todo mundo quando vai lá. Haja vista você vê lá a sapatada que o Flamengo ganhou, e o Flamengo é um time bem melhor que o Vasco, de 4-0, com contra-ataque à torta e à direita, infiltrações, né, bolas alçadas na área, e o Vasco conseguiu no primeiro tempo fazer o gol e conseguiu também levar um gol, né, nos acréscimos, né, numa jogada bizonha de córner, quando tinham 10 jogadores do Vasco onde a bola foi, na área, e na rebarba da bola 3 jogadores do Bragantino sozinhos, e um chutou e fez o gol, né? Tem que ter uma orientação melhor do zagueiro, do capitão, de quem fica ali na cabeça de área, para organizar o time dentro da área, seja para sair jogando, seja nos corners, né? Seja na parte defensiva. Tá faltando isso, o Medel não está fazendo essa função de coordenar a zaga. E o Léo Pelé, mesmo tendo perdido a braçadeira, pode fazer isso. Ou o próprio Zé Gabriel, que jogou ali na cabeça de área, não só para organizar a zaga dentro da área, mas também para que ela saia e não deixe aquele buraco, que o Vasco sempre deixa um buraco na entrada da área. Todos os jogos o Vasco deixa um buraco na entrada da área. Falo isso aqui em todos os vídeos que eu já comentei sobre o jogo. O Vasco deixa um buraco na entrada da área. E aí o time adversário faz tabelas, chuta, faz infiltrações, e dali tem as infiltrações para as profundidades, né? Porque a profundidade que você dá para o outro time muitas vezes vem com tabelas
que acontecem na meia-lua. Só você o jogo do Grêmio agora, a tabela que foi feita pro gol pro primeiro gol do Grêmio, né? No empate contra o Fluminense. Jogada na meia-lua, profundidade e gol do Grêmio. Bom, voltando aqui. Então o Vasco jogou mais ou menos bem no primeiro tempo. Temos carências totais no meio de campo. O Zé Gabriel não é aquele cara que apoia a subida dos dois volantes, ou o Paulinho que está fazendo 10. O pessoal da frente não chega muito concatenado para ajudar em tabelas. É um jogo mais... a bola vai espetada. E tentamos jogar num 4-1-4-1 e às vezes num 4-3-3 com o Orelano tentando criar por dentro, pela direita. Mas ontem jogou muito mal. Inclusive, como eu já falei aqui, perdeu aquele gol, a gente podia ter feito o segundo gol, matado o jogo ali. Mas não tem jeito. O time está em formação ainda. O Ramon Dias ainda não conhece todos os jogadores, os que chegaram, os que estavam no Vasco. Demanda tempo isso. Isso é só o quarto jogo, né? Perdão, o terceiro jogo. Atlético Paranaense, Corinthians, Grêmio e Bragantino. O quarto jogo, perdão. Demanda tempo. O Bragantino é um time que já vem jogando há muito tempo. É um time que podia ontem ter ficado na vice-liderança se ganha. Então a gente tem que ir com calma nas análises, né? No segundo tempo, o Ramon Dias ele foi mal nas modificações. Colocou logo de cara o Figueiredo, que é uma nulidade. O Galarza na esquerda, que é outra nulidade. E sem Marlon, o Vasco ficou com o Paulinho centralizado. O Peck só começou a jogar bem depois que o Orelano saiu, que ele foi para a direita. Mas mesmo assim, capenga. Peck na direita, Figueiredo na esquerda mal. O Galarza avançava muito. O Figueiredo entrou para cobrir o Galarza. Olha que absurdo. E o Orelano começou a cobrir o Bambu. Então tem dois laterais improvisados, onde eu tenho os atacantes que tenham baixar para ocupar o espaço dos alas. Tá errado. O Vasco tem que... a gente tem que ter pontas para atacar, não pontas para defender. Ano passado e esse ano, o Peck ele é muito firme, é muito válido jogando no Vasco, porque ele cobra demais o lateral. Mas o atacante tem que dar mais, tem que fazer gol, tem que criar jogada. Analisar um jogador, um atacante, só porque ele cobre os alas é muito pouco, né? E o Peck nada cria por dentro, nada criou por dentro ontem. Sempre claudicante, atrapalhou algumas vezes o próprio Verratti na jogada podia ter saído um gol. E a gente fica agora tentando ver o que o Ramon pode fazer para melhorar esse time aí, né? No segundo tempo, já no finalzinho, a gente leva o segundo gol, já jogando mal. Vem o segundo tempo, a gente joga mal o tempo inteiro, com lampejos de alguma jogada, algum arraste do Paulinho, alguma coisa que a gente tenha feito de bom. Depois que o Marlon saiu, o Vasco caiu demais. Peck, já cansado. Figueiredo, nulo. A gente podia ter tirado o Verratti, ter colocado o Sebastião Ferreira para atacar com mais força, não tão parado como o Verratti ficava. E a gente ficou aí, à mercê de jogadores nulos, que criam pouco, e quando a bola chega para fazer gol, é aquele sufoco, a bola não entra, a bola é mascada. Não adianta cismar com o Jair entrando para jogar na frente. Ele não cria e não defende, fica um buraco. Então o Vasco tem que pensar em subir a zaga. Se for jogar no 4-1-4-1, manter esse 1 entre os quatro mais protegido pela zaga, que não fique um buraco. E os caras do meio de campo possam também ajudar na marcação para que esse 1 não fique tão isolado como ficou. E torcer para que o Ramon Dias veja que o Orelano pode jogar por dentro, o Paulinho pode jogar pela esquerda talvez, e o Peck pela direita, ou então o próprio Rossi pela direita, né, com a perna boa, cruzando para o Verratti fazer de cabeça. A gente está mal, não encaixou o time ainda.
Vamos agora tentar pegar o Galo no domingo no Maracanã, ver se a gente consegue uma coisa melhor, porque por enquanto o Vasco não encaixou, ele ainda não colocou o time para jogar no que pode jogar, e assim fica muito difícil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.